Fala rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje vai ser um vídeo um pouco diferente. Não vou ficar aqui falando toda hora, enchendo o saco de vocês. Dessa vez eu vou ser um pouco mais prático e vou estar compartilhando aqui com vocês agora há pouco a minha carteira. Então eu vou compartilhar a tela, falar pra vocês de como tá a minha carteira e vou mostrar pra vocês a rentabilidade, o proventos, as ações que eu tenho, possuo. Vou ser bem sincero aqui pra vocês mesmo e mostrar o que eu faço com o meu dinheiro. Então fica até o final, já se inscreve e deixa o like pra não perder os próximos vídeos. Tá, aqui na tela inicial da minha carteira, o que vocês podem ver? Aqui na parte eu uso a plataforma da Status Invest, tá? Ela é gratuita, é uma plataforma ok. Eu gosto bastante dela. Ela tem alguns erros, às vezes, de sincronização, algumas coisas assim que ela demora um pouco, ou ela não entende, às vezes, a conversão da compra que você fez, mas ela é integrada com a B3, então ajuda bastante, a gente não precisa ficar subindo manualmente, sabe, ação por ação, ativo por ativo, e dá para ter um controle razoável, mas por ser gratuita é a melhor opção que eu encontrei. Aqui na parte, o que a gente consegue ver? A gente consegue ver que a rentabilidade, né, nesse período aqui, se iniciando desde o dia 8/4/2024, é de 1%. Eu sei, é uma rentabilidade muito ruim, mas é uma rentabilidade ok para a situação atual que a gente vive. Se a gente for puxar nesse mesmo período, o Ibovespa, ele tá com uma rentabilidade de 0,36%. Mas isso é no período de um ano, tá? Quando a gente vem aqui e coloca no período total, que eu vou mostrar aqui para vocês, a situação já muda, tá? Então, a gente continua perdendo para o CDI, que vem tendo uma rentabilidade de 27,33%, mas a gente segue ganhando do Ibovespa por pouco, tá? O Ibovespa, como vocês podem ver aqui, tá com rentabilidade de 20,49 nesse período de 2 anos, que se iniciou no dia 15/2/2023, que foi basicamente onde eu comecei a investir no meu nome, porque, para quem não sabe, eu comecei a investir sendo de menor de idade, com 17 anos, 17, 16, mas eu investi no nome do meu pai. Então, assim que eu fiz 18 anos, eu já peguei esse dinheiro e transferi pro meu nome para ter minha corretora e tal. Enfim, mas a rentabilidade nesse período da minha carteira de 2 anos é 22,29%. A rentabilidade nesse período é 22%. Mas aqui nesse caso tem uma coisa que eu quero ensinar vocês, para vocês terem ciência também, porque muitas vezes você vê, nossa, o dinheiro dele rendeu 22%, mas não é basicamente isso. Aqui nesse caso tem uma coisa que eu gostaria de estar explicando para vocês. Aqui, como vocês podem ver, eu adicionei um campo de IPCA. E o que seria esse IPCA? Esse IPCA é basicamente a inflação no período desses 2 anos. Então, exemplo, aqui na minha carteira a gente teve a rentabilidade de 22,9%, mas essa foi a rentabilidade bruta. A rentabilidade real, ela é composta na rentabilidade total da sua carteira, menos a inflação, que nesse caso do período foi 11,17%. Então uma conta bem básica aqui, tá? Eu não fiz de cabeça, não sei, deu aqui rentabilidade total na minha carteira de 11%. Por quê? Porque a inflação, o que ela faz? Ela acaba diminuindo o seu poder de compra. Se você tem R$100 guardado e você deixa ele nesse período de um ano, e a inflação nesse período é de 10%, esse mesmo R$100 seu vale 90. Ou seja, esse mesmo R$100 continua sendo R$100, mas ele equivale a um poder de compra de R$90 nesse período, entendeu? Então, seu dinheiro, nesse caso, acabou se desvalorizando em 10%, ou seja, R$10. Então, nesse caso também tem mais uma colocação que eu gostaria de mostrar para vocês. Se a gente for puxar essa mesma informação, só que no período de um ano que eu coloquei aqui para vocês, olha só para vocês verem, a minha carteira tá rendendo 1,36%, mas o IPCA nesse período é de 5,49%. Então, era melhor eu ter colocado todo esse dinheiro na renda fixa, por exemplo, que é no CDI ali, que tá em 11,33 acumulado. Mas o foco principal da minha carteira agora não é rentabilidade. O foco principal da minha carteira é construção de patrimônio, é aqueles dividendos aumentando constantemente, e eu vou mostrar para vocês isso daqui a pouco. Uma outra informação importante também, que eu acabei adicionando aqui para vocês verem, foi essa parte aqui da comparação ano a ano. Se vocês verem aqui, a rentabilidade no ano de 2023, que foi quando eu iniciei essa carteira, foi de 16,85%. Já em 2024 foi apenas de 1%. E em 2025, por enquanto, a gente está em 3,53%. Não é uma rentabilidade muito boa, tá? Como eu falei anteriormente, essa é uma carteira focada em construção de patrimônio. Então, a rentabilidade, é claro que é muito importante, mas no momento não é meu foco principal. Aqui nessa parte também, como vocês podem ver, é a posição da minha carteira. E o que significa? É basicamente como eu estou fazendo a distribuição do meu dinheiro baseado nessa classe de ativos. Então aqui, como que vocês podem ver, tem em ações eu tenho 26% da carteira, em FIIs, que é fundos imobiliários, eu tenho 42%, a maior posição, em tesouro direto, que é renda fixa, eu tenho 17%, em ETFs eu tenho 6%, e em FIAGROS, que é basicamente fundos imobiliários, só que de agronegócios, eu tenho 7%. Então eu tenho uma bela participação em fundos imobiliários. Nesse caso aqui, o que eu estou tentando fazer? Nessa parte de diversificação, eu estou tentando fazer a estratégia que o Thiago Nigro usa, que é a famosa ARCA, que, editor, coloca aqui para mim, A de ações, R de REITs, não sei como que fala, enfim, é fundos imobiliários em inglês, acho que para ficar mais chique. C de caixa, que é o
tesouro direto que eu tenho aqui e a que é de ativos internacionais. Então, como vocês podem ver, são divididos a carteira, né? 100% do seu patrimônio é dividido em 4 partes, que eu acabei de explicar aqui para vocês. Nessa parte, tem que dividir 25% em cada um. E uma coisa muito legal também dos livros que eu já li sobre investimento, inclusive, essa afirmação tem no livro do, não sei falar o nome do cara também, Philip Fisher, acho que é esse, Philip Page. Ele fala que ações comuns em lucros extraordinários, o mais importante às vezes não é o ativo que você escolhe, mas sim a classificação que você faz. Então, o que ele quis dizer, resumidamente, é muito mais vantajoso você ter uma carteira bem diversificada do que escolher aquele ativo magnífico que vai multiplicar em 1000%. É claro que isso é muito bom, mas é muito mais vantajoso você ter uma carteira diversificada porque vai te trazer maior segurança. E no momento, a minha carteira está um pouco diversificada assim, pelo motivo de que a gente estava passando por um momento muito difícil nos fundos imobiliários, porque basicamente quando a taxa Selic sobe, os fundos caem. Isso é uma regra e nunca vai mudar. Então, como a gente vem com uma linha crescente na taxa Selic, que é a taxa de juros básica do Brasil, os fundos imobiliários vêm caindo. E para mim, quando eles caem, é uma baita oportunidade. O preço caiu e ele continua pagando o mesmo valor em dividendos, para mim é ótimo. Basicamente, eu vou estar comprando um imóvel de 1 milhão por 900 mil ou por 800 mil. Isso basicamente é medido sobre o P sobre VP, que é preço sobre o valor patrimonial. Isso daí eu posso ensinar para vocês depois. Então, basicamente, para não enrolar muito, nessa parte aqui, o que eu preciso é balancear minha carteira. Como minha maior posição é fundos imobiliários, preciso sim intensificar os meus aportes em ações, tesouro direto e ETF. E é isso que eu vou tentar fazer com o passar do tempo. Agora aqui na parte da posição total da minha carteira, eu vou abrir para vocês ativo por ativo, tá? Começando aqui em ações, vou filtrar aqui pela minha maior posição para menor. Então aqui eu tenho minha maior posição, a Vale. Como vocês podem ver, no dia de hoje acabou caindo bastante a Bolsa de Valores brasileira. E aqui na parte de valorização total, eu tenho 1, 2, 3, 4 ativos em desvalorização. Aqui no Itaú tá desatualizado, como eu disse para vocês no começo do vídeo, tem um certo delay a Status Invest, mas eu também já liquidei todas as minhas posições em Itaú, porque não é uma empresa ruim, não liquidei por causa disso. Eu liquidei porque eu já tenho a Itaúsa e para quem não sabe, a Itaúsa é uma holding, ou seja, ela é uma empresa que investe principalmente na Itaú, mas também investe em outras empresas que muitas vezes a gente não tem acesso. Então eu acabei tirando de Itaú, que eu tinha só apenas 7 ações, e comprei mais em Itaúsa. Aqui na parte de fundos imobiliários, as coisas estão bem tristes, tá? Basicamente um mar vermelho, tá tudo caindo, mas é aquilo que eu falei para vocês. Eu não tô importando agora com as cotas, porque esses fundos, eles não perderam os fundamentos. Eles não deixaram de pagar proventos, dividendos todos os meses. Não deixaram. Então, para mim é bom. Eu tô comprando o mesmo ativo por um preço mais barato. Aqui eu vou deixar para vocês uns prints, para vocês verem que na valorização total, tô tomando uma surra, ó. 18%, 9%, 13%, tá caindo muito. Tô com apenas um fundo imobiliário no positivo. Mas eu vou deixar aqui para vocês, tá? Colocar em algum lugar na tela, o print da rentabilidade com proventos. E o que é isso? É basicamente quanto que eu recebi para quanto que eu perdi em desvalorização. E vocês vão ver que muitos desses ativos estão no positivo. Então, é tempo. Dá tempo ao tempo que os proventos vão aumentando e isso vai fazer uma baita diferença lá na frente. Aqui na parte de tesouro direto, eu acabei deixando 5 mil apenas em Tesouro Selic 2027, que é para dar uma certa segurança, e aquele caixa que eu já expliquei para vocês. Aqui em ETFs, eu tenho esse ETF que ele é basicamente voltado a criptomoedas, então ele é muito volátil, mas como vocês podem ver, tá com uma valorização de 33%. E eu vou deixar um print aqui também, se eu achar, porque esse ETF ele já chegou a uma valorização de 100%. Então, ele sobe e desce muito rápido e faz parte da diversificação da carteira e entra naquela parte de ativos internacionais. Aqui em Fiagros também, sem muita enrolação, é basicamente o fundos imobiliários de agronegócio. Já que eu falei para vocês de proventos, eu abri aqui a tela da parte do Status Invest que mostra para vocês quanto de provento eu recebi com esse valor que eu tenho. É claro que o provento foi aumentando e o patrimônio também, mas é basicamente isso que eu quero mostrar aqui para vocês. Aqui na parte de proventos, como vocês podem ver, por enquanto, em 2025, no mês 4, eu vou receber R$117. Mas no mês passado, que foi meu recorde, eu recebi um total de R$330 em dividendos. Imagina esse dinheiro caindo na sua conta sem você fazer absolutamente nada. Isso é o poder do dinheiro trabalhando para você. É uma bola de neve positiva. Quanto mais você investe, mais dinheiro vai caindo na sua conta. Isso é ótimo. É isso que eu quero. Como vocês podem ver aqui no gráfico, a gente tem sim um crescimento real nos proventos. Cada mês os proventos vão aumentando e como vocês podem ver, também tem essa oscilação de proventos. E eu vou explicar para vocês o porquê isso acontece. Aqui, como vocês podem ver, eu recebi no mês passado 330, mas nesse mês eu vou receber metade, basicamente. E por que isso acontece? Como vocês viram, na minha carteira, ela é composta por fundos imobiliários que pagam dividendos todos os meses. Então, todo mês vai cair dividendos do fundos imobiliários. Mas, na minha carteira também tem ações. E o que acontece nas ações? As ações, elas não pagam dividendo todos os meses. O que elas fazem? Elas distribuem, às vezes, uma vez por ano, 3 vezes por ano,
4 vezes por ano. E isso é incerto, não tem como a gente saber quando ela vai distribuir, entendeu? Então, uma hora ela vai pagar dividendos, e quando pagar também vai ser muito maior do que os fundos imobiliários. E por isso que a gente tem essa disparada nos proventos, aquele impulso, como vocês podem ver aqui. Então a gente teve esse impulso aqui no mês de dezembro, depois ele caiu um pouquinho também em janeiro, e depois teve aqui em fevereiro. E isso é quando as ações costumam pagar os dividendos, que são muito maiores que os fundos imobiliários, e causam esse impulsionamento na renda passiva. Aqui também eu fiz um filtro para vocês bem rápido, para vocês verem a evolução por ano, porque acho que por mês fica muita coisa, então por ano fica mais fácil de entender. Em 2023, quando eu comecei, no ano todo, eu recebi um total de R$248 em dividendos no ano todo. Já em 2024, eu recebi um total de R$1.253 em dividendos o ano todo. Praticamente o dobro, acho que 5 vezes mais. E em 2025, até agora, a gente já recebeu um total de R$782 em dividendos. Então a gente vê que a gente já tá no mês 4 e já tá chegando perto do que a gente recebeu tudo em 2024. Então esse é o poder da constância em você investir em bons ativos. Então, o que eu tenho a dizer para vocês? Nessa parte de investimento, não existe um investimento milagroso que vai fazer você multiplicar seu patrimônio muitas vezes. Nesse caso aqui, na minha carteira, tá? Em minha estratégia, porque como eu disse aqui, nada desse vídeo aqui, nada que eu mostrei pra vocês deve ser copiado, porque existem vários tipos de investidores. Eu sou daquele tipo de investidor que, de certa forma, eu gosto sim de pequenas oscilações e gosto de correr um certo risco. Então, pra mim, o que é mais interessante nessa parte é ver os proventos subindo mês a mês, porque é difícil a gente querer aposentar e pensar em aposentadoria hoje no Brasil, que cada vez é de 60 anos, vai para 65, depois 70. Então eu penso nessa carteira para mim como uma certa aposentadoria. Eu penso em, sei lá, se Deus quiser, eu conseguir aqui uns R$5.000 em proventos todos os meses e fazer aquela renda passiva. Então investir é um jogo de paciência. Você precisa ter constância e prática. Como eu mostrei lá para vocês na parte de evolução de ano, eu comecei recebendo R$200 no ano e agora a gente já tá em R$700 e a gente tá nem na metade do ano. Então assim, é um jogo de paciência, tá? Então, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já deixa aqui embaixo algum comentário e obrigado por assistir até o final. Forte abraço, rapaziada. Tamo junto.